Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 38 – O Poder de Lívia. Navio Capitânia do Exército do Principado. A sala privada de Ertralda. Ao lado de Ertralda estava Ertrude, que havia sido resgatada. Onei-sama, por favor, não invoque o Deus Guardião da Terra. Com o céu e o mar, e com esses dois deuses guardiões, será fácil o suficiente para nós alcançarmos nosso objetivo. Eu empurrei esse papel doloroso para você. Se eu tivesse usado a flauta mágica. Ertralda balançou a cabeça. Um de nós tem que assumir esse papel. Quando Onei-sama falhou, foi decidido que eu seria a próxima a ir para o reino. Ertrude apertou a flauta mágica com força, e então as lágrimas começaram a cair. Caso o verdadeiro poder da flauta mágica fosse exibido, a compensação exigida seria a vida do usuário. Em troca da vida do usuário, poderiam empregar um monstro gigante chamado Deus Guardião. Halda, eu não consigo entender mais. Eu me pergunto qual lado está realmente errado. Ertralda não tinha uma resposta clara para a pergunta de Ertrude. Porque a resposta para essa pergunta já era sem sentido. Mesmo que as palavras da Rainha Milene sejam a verdade, nós não podemos parar. Vamos afundar o reino, tirar a ilha flutuante que faz a terra deles flutuar e o Principado obterá uma nova terra. Isso é algo necessário para o Principado se tornar um país verdadeiramente grande. A razão para o Principado afundar o reino era porque desejavam a pedra flutuante que fazia a terra do reino flutuar. Se pudessem recuperar essa pedra flutuante, poderiam expandir seu território. O Principado não era capaz de vencer com o ataque frontal. Para lutar contra o reino e vencer, precisavam de um método pelo menos tão coercitivo quanto esse. Estamos fazendo a coisa certa. Eu não posso decidir isso. Porque a única coisa que posso fazer é deixar o resto para Onei-sama depois que tudo acabar. Os pais dessas irmãs morreram em um acidente. Havia outras pessoas que podiam ser categorizadas como família real, mas apenas essas duas seriam capazes de transmitir coisas como tradição oral ou ensino para a próxima geração como herdeiras. Uma delas precisava sobreviver e liderar o país. Onei-sama, como você passou seu tempo no reino? Havia apenas um pouco de tempo restante em que Ertrude podia conversar com sua irmã. Por isso, ela queria ter uma conversa o mais divertida possível. Fui colocada em um lugar chamado academia. Me matriculei lá como estudante estrangeira. Foi um lugar ainda mais horrível do que eu imaginava. As estudantes mulheres estavam levando escravos com elas e menosprezando os estudantes homens. Até Ertrude tinha ouvido falar disso. Mas foi ainda mais chocante ver isso com seus próprios olhos. Mesmo aquele cavaleiro diabólico estava curvando a cabeça obsequiosamente para as alunas lá. O cavaleiro diabólico que derrotou o Bandel. Como o reino acabou assim? Ouvi dizer que o Principado ainda é o mesmo da época em que éramos arquiduque. De fato. É um país muito estranho. Eles até saem em aventuras em dirigíveis em nome das mulheres. Eu também fui para uma ilha flutuante com uma aldeia de elfos e vi uma ruína. Ertrude falava sobre histórias de aventura vendo os olhos brilhantes de Halda. O Principado Ancestral, a antiga casa do arquiduque também era um aventureiro. Eles tinham um interesse porque foram criados ouvindo histórias de aventureiros desde a infância. Halda estava sorrindo alegremente quando Ertrude terminou sua história. Então Onei-sama foi em uma aventura. Estou com ciúmes. Eu não tenho mais tempo. Halda, sinto muito. Sinto muito mesmo. Ertrude teve pena de sua irmã mais nova, mas a hora havia chegado. Um cavaleiro veio reportando. Sua Alteza Ertralda. Confirmamos a aproximação do exército do reino. A expressão de Halda mudou instantaneamente de uma expressão infantil para uma expressão fria. Estarei lá imediatamente. Onei-sama, por favor cuide do resto depois que eu cair. A distância até a capital, o centro do continente, não era longa. Tudo acabaria quando chegassem lá.
Lágrimas corriam dos olhos de Ertrude mesmo enquanto ela sorria para sua irmã. Deixe comigo. Além disso, eu também ficarei ao seu lado. Isso é reconfortante, Onei-sama. Fiz o Arrogance sentar no convés. Dentro do cockpit, assobiei para mostrar uma aparência corajosa vendo a visão diante de meus olhos. O impacto é ainda mais impressionante em comparação ao jogo. A frota do Principado está bem abaixo do monstro gigantesco como se estivessem sob sua proteção. Eles estão escoltando o monstro que se aproxima lentamente da capital. O alvo está entrando no alcance de tiro. O monstro estupidamente grande tem a forma de muitos olhos e muitos braços com nuvens envolvendo-o. Vários de seus grandes olhos estão direcionados para o exército do reino. Estou lançando um ataque contra o exército do Principado juntamente com os dirigíveis do exército do reino que estão seguindo atrás do Partner. O monstro gigantesco esticou uma de suas mãos em nossa direção. Acerte-o. Seguindo minhas palavras, Luxon, que se tornou completamente uma casca vazia, murmurou Roger. Ele nem mesmo disse suas palavras abusivas habituais. Ele falou apenas a palavra mínima necessária. Mísseis lançados. 3 mísseis são disparados do PUD de lançamento de mísseis do Partner. Eles acertaram diretamente a mão do monstro gigantesco e causaram uma grande explosão, soprando a grande mão. A grande mão que podia até segurar o Partner é soprada para longe. Está se transformando em fumaça preta. Continuem disparando sem descanso e iniciando o bombardeio ao grande canhão do Partner lançou fogo. Ele causou uma grande explosão ao atingir o monstro gigantesco. Mísseis são disparados um após o outro, explodindo os braços. Em seguida, o Partner mudou a direção de seu arco e acelerou. Confirmação de mudança na formação da frota inimiga muito lento. Eles devem estar começando a se preparar para nos interceptar em pânico depois de ver o braço de seu último chefe orgulhoso ser soprado. Talvez o outro lado também esteja em estado de má comunicação, porque seus movimentos estão lentos. Seguindo logo atrás do Partner estão os dirigíveis embarcados por minha família e amigos. Atualmente, seus dirigíveis têm as melhores especificações entre nossas forças. Fiz o Arrogance ficar de pé no convés e preparar seu rifle. Abati os monstros voando ao redor da frota do exército Principado. Milhares, dezenas de milhares de monstros. Os dirigíveis além do Partner serão os que irão enfrentá-los. O Partner está ocupado atacando o monstro gigantesco. Só posso deixar as trocas de tiro da batalha da frota e a extinção de monstros para meus navios de guerra aliados. Quando a distância com os inimigos está rapidamente encurtando, meus aliados iniciaram seu bombardeio. Os monstros são abatidos e se transformando em fumaça preta. Cartuchos de canhão são disparados um após o outro em direção ao Partner, mas não há dano mesmo se eles acertam. A barreira que é implantada para proteger o dirigível os desviou todos. Dirigíveis com canhões alinhados nos lados do casco são predominantes. Os inimigos que estão nos bombardeando estão mostrando seu flanco para mim. Abra um buraco neles. Quando o Partner se aproximou até uma pedra jogada da frota Principado, os navios de guerra aliados logo atrás de mim dispararam seu canhão principal instalado em seu arco um após o outro. Mesmo quando os navios de guerra do exército Principado implantaram barreira mágica em volta deles, ela foi penetrada e os dirigíveis estão afundando. Como é o sabor do canhão de estilo mais recente? Não pense que pode bloqueá-lo com apenas isso. Quando os navios inimigos estão afundando, armaduras estão voando uma após a outra. Um dirigível com seu flanco voltado para nós apareceu para impedir o avanço do Partner. Os canhões alinhados dispararam simultaneamente, mas o Partner os bloqueou todos. Você não vai nos parar só com isso. Além disso, o ataque de colisão é uma especialidade do Partner. A proa do Partner avançou em direção ao flanco do navio aéreo inimigo, fazendo com que ele se curvasse em forma de. O Partner continuou avançando assim. O navio aéreo foi decapitado ao meio e caiu. A batalha é nossa agora que chegamos tão perto. Eu já tinha penetrado até embaixo do monstro gigante. Nessa posição, o monstro gigante não será capaz de me atacar talvez.
Os navios aéreos do exército do reino atrás do Partner implantaram suas armaduras e ambas as armadas mergulharam em um feroz combate corpo a corpo. A primeira fase está concluída, com isso vários mísseis são disparados pelo Partner. O monstro gigante é explodido por explosões quando eles acertam e se transforma em fumaça negra. A fumaça negra girou e foi absorvida pela nuvem, tornando-se ainda maior e mais negra. Essa batalha aconteceu cedo da manhã, mas o céu brilhante foi completamente coberto por uma espessa nuvem negra. O monstro gigante revivido apareceu a partir dessa nuvem negra. Todos os seus muitos olhos estão olhando para o Partner. Sua revivificação é mais rápida do que o esperado. Vamos continuar atacando assim e selar seu movimento. Inimigo se aproximando. Armaduras do Principado estão se dirigindo em direção ao Arrogas. Encontrei você, Cavaleiro Demoníaco. Não fale como se você mesmo não estivesse seguindo o caminho errado. Você que veio me matar e eu que vou matar você. Depois disso somos pássaros da mesma plumagem. Apontei meu rifle e puxei o gatilho. O estômago do inimigo é perfurado e a armadura caiu no convés. Quando olhei para cima, navios aéreos e armaduras estão se movendo para cercar o Partner. Apontei o rifle para o navio aéreo bem acima e puxei o gatilho. Ele atingiu a parte do motor e causou um incêndio. Ele está caindo em direção ao Partner, mas o Partner, que está protegido por uma barreira, nem sequer é arranhado. Posso ouvir vozes misturadas com ruídos. Destrua-o com as armaduras. Você terá todas as promoções que quiser se conseguir derrubá-lo. Peguei e usei o machado na minha mão esquerda para derrubar uma armadura que se aproximou. A armadura foi perfurada do ombro direito até o estômago. Eu percebi imediatamente que o piloto não tinha mais salvação. Luxon apontou para mim. Sua reação está atrasada. Claro que sim. Balancei meu machado na cabeça de outra armadura. O machado cavou até o torso da armadura. Eu não o retirei e soltei o machado. Atirei na terceira armadura com meu rifle e coloquei uma nova arma em minha mão esquerda. Eu estou contando com você. Eu virei meu olhar para Vais apenas uma vez antes de olhar para o céu e voar. Vais Ponte. O exército do reino atacou o exército do Principado, trazendo a batalha para um combate corpo a corpo. A batalha foi feroz. Angie, que estava assistindo isso, abraçou Lívia trêmula para apoiá-la. Lívia, descanse um pouco. Lívia balançou a cabeça. Lágrimas escorriam dos seus olhos. Ela estava segurando a cabeça com as duas mãos e respirando com dificuldade. Dói. Porque todos estão lutando. Mesmo que seja tão doloroso. Por quê? Angie estava preocupada com como responder. Eu me pergunto por quê. Ela sabia a resposta. Angie havia aprendido a resposta para essa pergunta antes, mas agora que ela havia testemunhado isso com seus próprios olhos, ela não sabia se essa resposta era a certa. Lívia pressionou as mãos no peito. Então, Marie gritou. Ei! Os inimigos estão se reunindo ao redor deste navio também. Angie repreendeu Marie, que estava vestida como uma santa. Fique quieta. Sim, sim. Nós temos navios de escolta ao nosso redor. Além disso, este navio não cairá tão facilmente. O Creare flutuante concordou. A maior ameaça é o monstro gigantesco bem acima de nós. Este navio não pode ser destruído a menos que esse monstro o faça. Em vez disso, vocês duas estão preparadas? E também Marie. Marie, que foi tratada como um extra, parecia insatisfeita, mas estava com medo de Angie e ficou em silêncio. Angie apoiou Lívia e então falou com ela gentilmente. Lívia, vamos acabar com esse tipo de batalha rapidamente. Você consegue, certo? Lívia balançou a cabeça enquanto chorava. Ela juntou as mãos na frente do peito. Depois de fazer um gesto como se estivesse oferecendo uma oração, Angie também copiou o seu gesto. O quê? Meu peito dói. Também sinto que lágrimas tristes estão saindo. Ela podia ouvir as vozes ao seu redor. Ajuda. Eu não quero morrer. Mãe, me salve.
Por isso eu não queria ir para a guerra. Angie sentiu as vidas e vozes desaparecendo. Seu peito também estava ficando dolorido. Você tem estado sentindo isso o tempo todo. Creare falou. Devo chamar isso de ressonância. Está reagindo à habilidade de Olivia. Não há explicação desse tipo de função no manual. Marie olhou para a frente e fez barulho. N-O-O-O. Um monstro grande está vindo pela frente. Um monstro com a boca aberta estava se aproximando deles. Quando Creare murmurou lá, o canhão principal de Vaz disparou contra o monstro, explodindo-o. Marie também, por favor, faça o seu trabalho. O que devo fazer aqui? Imite os dois. Depois faça algo sobre isso usando o poder do santo. Marie imitou apressadamente os dois e começou a rezar. Então Vaz começou a tremer. Era como se estivesse ficando sério. Angie olhou para o teto e abriu as mãos. Um sentimento caloroso está transbordando. Também é reconfortante. O que surgiu no coração de Angie foi as férias de verão. A cena dos três voltando do banho termal. O sol poente era bonito, e era divertido. Angie pensou que se apenas um dia como aquele pudesse continuar para sempre. Virei-me depois de derrubar o monstro que se aproximava. As armaduras ao redor e também as naves pararam de se mover. A batalha parou e, em seguida, os monstros se transformaram em fumaça negra antes de desaparecerem. Uma luz calorosa envolveu o campo de batalha. Essa luz está sendo emitida por Vaz. Então este é a arma final. Os monstros estão desaparecendo por causa da luz. Até o monstro gigantesco acima está cerrando os olhos e cruzando seus muitos braços para se proteger. Mas aquele corpo gigantesco está gradualmente desaparecendo devido à luz. Então é o fim. Com isso, muitas armaduras estão deixando as armas caírem de suas mãos. A comunicação está melhorando. Mesmo a espessa nuvem cobrindo o céu desapareceu e o céu azul ficou visível. O amor é incrível, né? Isso quando estou prestes a rir pensando que ganhamos, meu espírito de luta é subitamente levado embora. Ao mesmo tempo, sente medo. É uma sensação como se meu espírito de luta estivesse sendo tirado à força. Eu posso ouvir uma voz. Não lutem mais. Eu não quero ver uma batalha como esta. Por favor, parem de lutar, é a voz de Lívia. Entendo. Então esta é a verdadeira Lívia. A voz de Lívia alcançou claramente os corações das pessoas. Mesmo que não seja nada parecido com um ditado sábio que abala o coração, ele apoderará os sentimentos das pessoas se for Lívia quem estiver falando. A voz de Lívia chegou diretamente aos corações das pessoas ao redor de Vaz. Eu não posso desobedecer. Paremos já. Com essa taxa, muitas pessoas se tornarão sacrifícios. Por favor, parem de lutar, não haverá dificuldade se a guerra puder parar com essas palavras. Não haverá, mas o sentimento que realmente desejava que a guerra parasse está penetrando no coração. A casca vazia de Luxon murmurou. Ataque mental confirmado. É isso mesmo. Esse ataque é realmente poderoso. A habilidade de Lívia, que é reforçada pela função de Vaz, é extremamente atrociosa. Os cavaleiros do Principado que mantêm rancor pelo reino jogaram suas armas e ouviram a voz de Lívia. Não brinquem ou, quem vai deixar acabar assim? Esses sentimentos estão se dissolvendo diante da emoção triste de Lívia. E então, a visão que posso ver é a memória nostálgica da minha vida anterior. Eu olhei para o monstro gigantesco erguendo uma voz estranha e desaparecendo enquanto murmurava. Que ataque realmente terrível, essa força não deve ser usada, pensei assim. Ertralda estava observando aquela visão do navio líder do exército do Principado. Lágrimas estavam escorrendo. Por que você está sofrendo por nossa causa? Pare. Todos vocês têm que ser nossos inimigos. Não fique triste. Eu imploro, parem já. A dor do coração de Lívia fluía. Seu peito doía. As pessoas ao seu redor também estavam em transe ou derramando lágrimas e sentadas no chão. Seu espírito de luta foi retirado. Coisa de louco. Você está nos dizendo para esquecermos nosso ressentimento com algo assim? Com algo assim humilhante? Mas, seu desejo de vingança estava sendo retirado. Gradualmente,
Ficaram inseguros se estavam realmente certos. Ertrude abraçou Ertralda com força. Rauda, vamos acabar com isso já. A divindade guardiã do céu desapareceu completamente. Ertralda balançou a cabeça. Não. De jeito nenhum. Se acabar assim, não saberei pelo que perdi minha vida. Eu tenho que lutar de qualquer maneira. Pelo que diabos estou morrendo assim? Ertralda agarrou a flauta mágica com força. Seu coração estava relutante, mesmo que quisesse lutar. Ela não conseguia odiar o oponente que deveria odiar. Covarde. O reino é o pior, como eu pensava, fazendo algo assim. Eles são os mais baixos ao fazer algo assim que nem nos permite odiar ou ressentir. Tirar a vontade de lutar de mim assim. É injusto ir tão longe como dominar o coração das pessoas. Ertrude abraçou-a chorando Ertralda e derramou lágrimas. Sinto muito. Por fazê-la fazer isso em meu lugar, realmente sinto muito. A divindade guardiã do céu desapareceu. A flauta mágica na mão de Ertralda quebrou em pedaços. Mentiras. Até a divindade guardiã dos mares foi derrotada. A vitalidade de Ertralda estava gradualmente desaparecendo. Sua consciência estava indo para longe nos braços de sua irmã mais velha. Rauda. Onei-sama, por alguma razão, é quente mesmo sendo assustador. Todos os seus medos estavam gradualmente desaparecendo devido à habilidade de Olivia. Ela sentiu como se estivesse envolvida em algo quente. Com sua vontade de lutar tirada, o rosto de Ertralda ficou pacífico. Sinto muito, Onei-sama. Por deixá-la sozinha, sinto muito. Quando Ertralda fechou lentamente os olhos, ela entendeu que sua consciência estava desaparecendo. Ela podia ouvir a voz chorosa de Ertrude, mas até essa voz estava gradualmente desaparecendo de sua audição. Bandel estava ao lado de Ertrude. A chorosa Ertrude estava gradualmente começando a sorrir. Princesa. Bandel. É estranho. Mesmo que eu devesse estar triste, meu coração se sente quente e feliz. Mesmo que Rauda tenha morrido, nem sequer é permitido que eu me sinta triste. As pessoas do reino são realmente horríveis. Ertrude sussurrou. Bandel colocou suavemente a mão no ombro dela. Por favor, deixe isso comigo. Este Bandel vai acabar com tudo. Bandel. Talvez por causa do efeito do braço direito mágico, o ataque mental não funcionou em Bandel. Agora, por favor, me dê sua ordem enquanto ainda tem vontade de lutar restante. Ertrude fez uma expressão angustiada. Bandel sentiu nostalgia ao ver aquele rosto que era o mesmo da sua infância. Princesa. Bandel, vá. Mostre o orgulho do principado. Bandel acenou resolutamente e saiu daquele lugar imponentemente. Quando ele saiu, sua mão pressionou a boca e ele tossiu. Sua palma estava atingida de vermelho com sangue. Bom trabalho segurando por tanto tempo. Ele agradeceu seu próprio corpo enquanto olhava para o braço direito. Pelo menos tenho que afundar aquele navio do reino de qualquer jeito. O navio branco que ele podia ver à distância. Bandel pensou que tal coisa não poderia ser deixada sozinha. Ele colocou força em seu braço direito. Ele inchou e cobriu todo o seu corpo, tomando a forma de uma armadura. Agora, vamos começar. Bandel voou, carregando em direção ao navio branco Vaz em linha reta. Eu estou me sentindo distraído. Mesmo que eu não deva dormir nessa situação, estou me sentindo sonolento. Esse é o meu estado agora. Ou será que não é? De qualquer forma, agora pareceu estúpido lutar. Poluição mental confirmada. A voz do invólucro vazio de Luxon entrou no meu ouvido, mas não sinto vontade de fazer nada agora. Pensando agora, por que estou lutando? Em primeiro lugar, é culpa de Mari. Ninguém ficaria com raiva de mim mesmo se eu a abandonasse. Ninguém não, talvez apenas meus pais da vida anterior, que não poderei mais encontrar, ficariam com raiva de mim, acho. Você é o irmão mais velho dela, então cuide da sua irmãzinha, eles diriam. Mas, esse não é o meu caráter. Inimigos se aproximando. Eles estão indo em direção a Vaz. Quando virei meu olhar,
Uma armadura espinhosa preta que parecia uma imitação de arrogas estava indo em direção a Weiss. Senti como se também tivesse visto essa armadura em algum lugar. Ainda não consigo me lembrar onde vi. Weiss. Logo depois, um buraco foi aberto no casco de Weiss pela armadura negra em carga e houve uma explosão. Isto é ruim. Agarrei o manche com pressa. Minha mente se clareou quando movi arrogas. O quê? Parecia que eu estava sonhando. Foi um ataque mental. O ataque mental de Weiss afetou todos, inimigos ou aliados. Então isso é o ataque mental de Olivia. É aterrorizante. A sensação de estar envolvido em algo quente me deu euforia, mas ao mesmo tempo, também senti medo. Os navios e armaduras ao redor ainda estão parados. Mesmo assim, aquela armadura é a armadura que levou Ertrude à flauta mágica do palácio. Então é o velho Cavaleiro Negro. Pensando que seria perigoso desse jeito, acelerei Arrogance para a velocidade máxima. O reverso do continente. Luxon confirmou que o monstro gigantesco tinha desaparecido, ao mesmo tempo que julgou que o poder que apagou o inimigo era perigoso. Então, esse é o poder de Olivia. Certamente, é adequado ser chamado de arma definitiva. Fumaça estava saindo do casco de Luxon. A comunicação está melhorando. Minha ligação com minha extensão logo se recuperará. Ele submergiu o casco no mar uma vez, fazendo a água evaporar do calor. O entorno estava coberto de vapor branco. Era como se o casco de Luxon estivesse envolvido em neblina. Será bom se nada acontecer. Ele até pensou que estaria tudo bem, desde que Leon sobrevivesse mesmo no pior caso. Luxon resfriou o casco enquanto pensava no plano seguinte, e depois disso ele se moveu lentamente. Bandel usou a grande espada que segurava para cortar o casco branco e bonito. Ele então entrou na nave. O quê? Lá dentro, ele encontrou algo que parecia uma armadura sem pernas carregando uma arma em suas mãos, avançando em sua direção. Ele a golpeou com sua grande espada e a agarrou com o braço esquerdo. Não a pilotou. Que estranho. Ele a esmagou em sua mão e avançou enquanto destruía a nave. Esse tipo de nave não deve existir. Como eu pensei, o reino é malvado. Malvado, sim, é um mal que deve ser destruído. Seu braço direito inchou, então vários olhos se abriram e magia foi liberada deles. O interior da nave explodiu. Weiss recebeu um grande dano. A altitude estava gradualmente diminuindo. Incêndios estavam começando a se alastrar por toda a parte. Isso mesmo. Eu tenho que derrotá-los, o reino é o inimigo. Bandel causou destruição enquanto avançava, e então chegou à ponte de comando. Lá ele encontrou 3 garotas. Mulheres? Vejo. Então são vocês 3 que fizeram isso. Bandel ergueu sua grande espada diante das 3 mulheres assustadas. Uma garota de cabelos castanhos deu um passo à frente. Por favor, espere. Vamos parar com isso já. Esse tipo de batalha, ela absolutamente tem que acabar. Ainda não. Bandel vomitou sangue enquanto desabafava seus sentimentos com as 3. Ainda não acabou. Eu não deixarei ninguém pará-la. Enquanto o principado existir, e então enquanto o reino existir, continuaremos lutando. É apenas natural, considerando tudo que vocês fizeram. A outra mulher, que parecia ter uma forte determinação, abriu a boca. Não brinque. Não fale como se todos vocês do Principado não tivessem feito nada. Por sua voz, Bandel entendeu que essa mulher sabia sobre o passado do Principado. Mas Bandel não cedeu. E daí? Vocês sabem como é ver sua família morrerem, não é mesmo? Minha esposa tentou proteger minha filha. Minha filha ainda era pequena. Mesmo sendo ainda pequena, mas todos vocês. Quando Bandel estava prestes a desferir um golpe com a grande espada, ele foi atacado por trás. Um fio o amarrou e ele foi arrastado à força para longe da ponte de comando. Quando ele se virou, viu 5 armaduras vistosas de cores diferentes. Até aqui é o seu limite.
Um mantel vestindo uma armadura branca se aproximou dele com uma espada em mãos. Bandel arrancou o fio com força e bloqueou o ataque com sua grande espada. Bandel riu por dentro da armadura. Não pense que pode me parar com seu nível. Quando ele mandou a armadura voando, a armadura verde atirou nele com um rifle desta vez. Bandel não desviou desse ataque porque sabia que sua armadura iria desviar as balas. Então isso foi desviado. Ele sentiu claramente a ansiedade de seu oponente. Quando olhou ao redor, havia lanças flutuando cercando Bandel. Elas atacaram simultaneamente e perfuraram as lacunas na armadura, as partes articuladas. Como está isso? Você não pode escapar das minhas LA. HMPF. Quando Bandel exerceu sua força, as lanças se quebraram na parte que perfurou ele e se tornaram inutilizáveis. Você aí. Eu não vou deixar você. A armadura vermelha e a armadura azul lançaram um ataque de pinça em Bandel, mesmo assim ele mandou uma armadura voando com sua grande espada e afastou a outra com sua cauda. Bandel estava enfrentando as 5 armaduras perto de Vais que estava começando a afundar e riu. O que foi, seus moleques? Vocês acham que podem derrubar este Bandel com esse nível de habilidade? O homem pilotando a armadura branca ficou surpreso. Bandel. O Cavaleiro Negro, Isso mesmo. Agora eu sou o ex-Cavaleiro Negro. Mesmo assim, posso lidar com pessoas como você instantaneamente. Ele acelerou e abaixou sua grande espada para bissectar a armadura branca, mas a armadura vermelha o atacou e atrapalhou seu golpe. A armadura azul avançou e o atacou. Esgrima. Santo da espada, Não, é mais grosseiro do que o dele. Ele defendeu os ataques ferozes da armadura azul com sua grande espada enquanto ria, mesmo estando cercado por inimigos. Isso mesmo. Mostrem mais esforço sério. Tragam oponentes ainda mais fortes contra este bandelo Cavaleiro Negro Bandel. Seus olhos estavam vermelhos de sangue, e sua mente estava gradualmente se tornando instável. As 5 armaduras estavam em desvantagem enfrentando o Bandel enfurecido. A armadura de Bandel, o equipamento mágico, inchou e olhos apareceram por todo o seu corpo. Aquela aparência sombria fez as 5 armaduras recuarem. Então vocês ficaram com medo, seus covardes. Então morram. Quando ele balançou sua grande espada enquanto ria, houve uma armadura que o mandou voando. O quê? Ele ficou chocado com o grande impacto, mas se alegrou quando descobriu a verdadeira identidade do oponente. Bandel sorriu ferozmente por finalmente poder encontrá-lo. Eu estava esperando por você, cavaleiro demoníaco flutuando ali estava Rogas. Colocar um nome estranho como esse em mim. Se eu sou um demônio, então vocês são lixo. Ainda pior do que isso, sangue escorria do canto da boca sorridente de Bandel. Quando olhei para a armadura sinistra à minha frente, não consegui entender o que havia acontecido. A armadura parecia uma criatura biológica, mas também parecia uma máquina. Os olhos na superfície da armadura eram repugnantes com como rolavam inquietos. Esperei todo esse tempo pelo dia em que lutaria com você. Muito obrigado por essa confissão desagradável. Embora eu não quisesse mais te encontrar. Mais importante, essa é uma armadura estranha ao Cavaleiro Negro Rio. Eu pensei que devia agradecer a você ao reino. Este braço direito mágico estava ocioso no armazém do tesouro do reino. Vocês nem mesmo sabiam o seu valor e o enviaram para o Principado. O que a diferença nas especificações com a sua armadura acabou com isso. Vamos começar uma batalha onde apenas a habilidade pura importa. Eu desviei do Cavaleiro Negro que se lançou em mim, mas ele imediatamente circulou para minhas costas. A casca vazia me alertou. Inimigo se aproximando por trás. Sua reação também é muito lenta. Eu bloqueei com meu rifle, mas a espada grande o bissectou. Eu imediatamente joguei o rifle e segurei uma nova arma com as 2 mãos. A nova armadura do Cavaleiro Negro, que se movia muito suavemente, me fez incapaz de sentir qualquer diferença nas especificações com a Rogas. Se for esse o caso, eu não serei capaz de igualá-lo.
Você é persistente, velho. Eu não vou morrer até pegar sua cabeça. O que eu fiz com você? O Cavaleiro Negro seguiu atrás quando eu voei mais alto com arrogas. Não apenas isso. Caia os olhos presos na armadura do Cavaleiro Negro liberaram magia. Muitas bolas de fogo estão se aproximando de mim com uma velocidade assustadora. Eu tentei desviar, mas elas estavam seguindo atrás de mim. Isso é trapaça. Mesmo quando aumentei a velocidade de arrogância para me livrar delas, as bolas de fogo aceleraram ainda mais. Lançar o drone. Implantando o drone. Drones são ejetados do container e começam a atacar. Os drones redondos estão equipados com metralhadoras. Essas metralhadoras atacaram as bolas de fogo. No entanto, embora as bolas de fogo possam ser derrubadas, os drones também foram engolidos e destruídos pelas bolas de fogo. Também há drones que foram cortados pela grande espada que Cavaleiro Negro segurava. Este bastardo miserável. Apenas você, não, errado. Aquele que eu tenho que derrotar de qualquer jeito é outra coisa. O Cavaleiro Negro parou de repente, então voltou o olhar para Vaz logo abaixo. Ei, não brinque. Isso mesmo. Eu tenho que destruir aquele navio a qualquer custo. Os olhos por todo o corpo do Cavaleiro Negro vão lançar bolas de fogo de uma só vez. Fiz arrogas mergulhar rapidamente e flutuei na frente da ponte destruída de Vaz. Atrás de mim estão Lívia e Ange. Mari também está lá. O corredor está bloqueado, então parece que eles não podem escapar mesmo se tentarem. Implante o escudo. Implantando o escudo. Eu me tornei um escudo para proteger os três das bolas de fogo que vinham atacando uma após a outra. Mas, eu não posso bloquear todas elas. As bolas de fogo que caíam causaram grandes explosões em Vaz. Os 5 caras também apareceram antes que eu percebesse e protegeram Lívia e os outros. Quando Vaz foi envolto em chamas e começou a afundar de verdade, a batalha também começou a recomeçar ao redor. Mesmo que finalmente ia acabar. Eu posso ouvir a voz do Cavaleiro Negro enquanto bloqueio as bolas de fogo que continuavam a chover. Eu não vou aceitar esse tipo de fim. Essa batalha não vai acabar até que um lado seja destruído. Eu não vou deixar ninguém acabar com isso. Dei uma instrução ao Cavaleiro Mascarado. Ei, Cavaleiro Pervertido. Eu disse que sou o Cavaleiro Mascarado. Não importa, apenas evacue aqueles 3 rapidamente. Eu vou segurá-lo aqui. Entendido. Ele parecia querer dizer algo, mas parecia que ele pensou que não poderia fazer nada aqui e obedientemente obedeceu ao comando. Está tudo bem assim. Vou enfrentar este velho miserável. Fiz Arrogans avançar. O Cavaleiro Negro levantou sua grande espada. Naquele momento, a superfície do lago se levantou e uma montanha apareceu de lá. Você está brincando comigo? Aquela montanha, um inimigo que parecia fez-me tremer de medo. Novo inimigo confirmado. É um tipo diferente de tudo antes, mas conclui-se que é outra espécie de monstro gigantesco. A voz do casco vazio de Luxon entrou em meu ouvido. No instante em que abaixei minha guarda, a Arrogance foi cortada pelo Cavaleiro Negro e caiu em direção ao chão. Ertrude, que estava segurando a flauta mágica, olhou para Rauda que estava deitada no chão. Ela pediu desculpas para sua querida irmã mais nova. Me perdoe. Me perdoe por ser uma irmã mais velha e inútil. Eu me pergunto por que acabou assim? Uma autoridade de alto escalão se aproximou de Ertrude chorando. Ele estava ferido e sangrando da testa. Essas garotas inúteis. É patético como vocês duas falharam. Não havia nenhum respeito em relação à família real lá. Este homem que estava gritando palavrões era um nobre que ocupava um cargo importante. Ele se aproximou para chutar Rauda, então Ertrude imediatamente cobriu seu corpo e acabou sendo chutada em seu lugar. Pare. Rauda fez o seu melhor. E daí? Só trabalhar duro é inútil. Mostre um resultado. Seus pais e filhos são realmente inúteis. Seu pai e mãe também estavam se opondo à guerra. É por isso que eles foram mortos e nós usamos vocês duas como fantoches, e mesmo assim.
Parecia que o nobre havia cedido à desesperança nesta situação. É o fim. Tudo acabou. Neste ritmo, o reino invadirá o principado para manter sua honra. Mesmo que eu pensei que poderíamos vencer usando aquele monstro. Mas para o reino neutralizá-lo. Ertrude segurou a mão imóvel de Halda. O que você está dizendo? Você ainda não entendeu. Seus pais e filhos são ambos estúpidos, não são? Todos vocês foram usados por nós. Ouvindo as palavras dos homens diante dele, o ódio nasceu dentro de Ertrude. O homem olhou para Ertrude e riu. Não, ainda não. Se eu oferecer sua cabeça para o reino, então apenas eu serei salvo. Eu me tornarei o herói que impediu essa loucura. O homem apontou uma pistola para ela, mas a aeronave tremeu naquele momento. A flauta mágica caiu na mão de Ertrude. Maldito! O nobre apontou sua arma mais uma vez, ao mesmo tempo em que Ertrude pegou a flauta mágica e a tocou com toda a sua força. Todos deveriam desaparecer. Então, monstros surgiram ao redor, emitindo fumaça preta. Eles atacaram o homem e o devoraram. Pare, pare! Socorro! O homem gritou e gritou. Os monstros o devoraram até a morte. Ertrude se levantou lentamente. Ela foi para um lugar onde podia ver o exterior com a flauta mágica em mãos. A verdade sobre a morte dos pais dela em um acidente, as palavras do homem, a morte de Halda, tudo isso fez com que ela não entendesse o que estava arriscando sua vida até agora. Ertrude saiu para o convés. Seus olhos estavam sem brilho. A batalha havia recomeçado do lado de fora. Vais acabara de ser destruído por Bandel. Ertrude derramou lágrimas e soprou a flauta mágica. Um som misterioso ressoou pela área. Chega. Eu não me importo com o que aconteça, mas todo mundo deveria simplesmente morrer. A flauta mágica convocou a divindade guardiã da terra. Originalmente, era um monstro que deveria aparecer como o último chefe. Ertrude soltou a flauta mágica e começou a rir loucamente. Todo mundo deveria desaparecer. A divindade guardiã da terra respondeu a essa ordem louca. O pai de Leon, Barcas, estava dando ordens na ponte. Outro monstro gigantesco e louco apareceu. O que diabos está acontecendo? Quando o exército do reino se lançou contra o exército do principado, sua consciência desapareceu de repente. Quando perceberam que o gigantesco monstro no céu estava desaparecendo, um grande monstro que parecia um monstro apareceu no lago. Ele não conseguia acompanhar a situação. Nix, que também estava na ponte, apontou para fora. Pai, os monstros apareceram de novo. E o número é muito maior do que antes. Mande as armaduras. Eu também vou sair. Não, o pai tem que dar ordens aqui. Eu vou calar a boca. Escute, a ordem para tudo. Você deveria ficar aqui. Se algo acontecer, proteja a nossa casa e família. Entendeu? Nix não podia ser permitido morrer. Barcas pensou nisso e colocou a mão na cabeça de Nix antes de bagunçá-la rudemente. Se algo acontecer comigo, vocês irmãos devem se dar bem. Se Leon sobreviver, faça ele trabalhar duro para proteger nosso território. Esse cara é capaz, mas é um idiota afinal de contas. Cuide dele direito. É impossível para mim cuidar desse cara. Em primeiro lugar, seria melhor para o pai ficar para trás. Você não vai morrer mais cedo do que eu, moleque. Vocês, cuidem de Nix. Barcas disse isso e saiu da ponte. O último chefe apareceu como esperado. O Cavaleiro Negro é absurdamente forte. Eu não sei por que diabos acabou assim. Cavaleiro Demoníaco Olvais está afundando e desta vez o avô Cavaleiro Negro continuou me perseguindo. Eu não estou feliz. Mesmo que fosse melhor ter uma garota fofa me perseguindo. Tisque. Meu machado está gasto de tanto bloquear a grande espada do Cavaleiro Negro. Mísseis. Todos eles. Disparando tudo, o container abriu e pequenos mísseis atacaram o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro se afastou de mim e esquivou-se de todos eles. Seus movimentos eram repulsivos,
Além disso, os olhos por todo o seu corpo disparavam bolas de fogo que interceptavam os mísseis. Minha única arma era um machado em minha mão. Mesmo quando tentei agarrá-lo e causar uma onda de choque de martelo nele, não consigo alcançar o Cavaleiro Negro em primeiro lugar. A situação é assim mesmo quando tenho um truque. Isso me faz odiar a mim mesmo. Eu fiquei encurralado e sem meios quando pensei nisso. O monstro gigantesco produziu espinhos de sua parte do corpo que parecia uma montanha. Ele disparou esses espinhos e atingiu os navios aéreos circundantes um após o outro. Começou a atacar sem diferenciar o reino ou o principado. Como esperado, até o Cavaleiro Negro ficou confuso. Princesa, o monstro gigantesco está rampante sem discriminar inimigo ou aliado. Como está a condição do Partner? Está impedido e não pôde atacar o monstro gigantesco satisfatoriamente. Partner continuou a atacar o monstro gigantesco, mas o exército do Principado está cercando-o e atirando nele com fogo concentrado. Vocês aí, há um inimigo que devem derrotar antes de mirar no meu navio, eu gritei enquanto me preparava com meu machado ao mesmo tempo. Eu o balancei para baixo e a grande espada do Cavaleiro Negro bloqueou. Não tenho mais tempo para lidar com você. Morra já, eu recuso. Não quero morrer em um lugar como esse. Eu absolutamente recusei a morrer em um campo de batalha como este. Você não tem orgulho como cavaleiro e nem força de vontade. Você é realmente um demônio, e daí? Não imponha seu orgulho e vontade sobre mim, cavalaria? Me desculpe, parece que a cavalaria do reino existe para proteger as garotas. É por isso que não posso concordar com sua estética. Partner disparou todas as suas munições restantes e explodiu o monstro gigantesco. Ao mesmo tempo, a concha vazia de Luxon me informou. Partner está em seu limite operacional. Tissue Partner, que continuava a ser atingido por fogo concentrado, perdeu sua barreira e foi atingido logo em seguida por canhões de magia. Ele explodiu em chamas e caiu em direção ao lago. Sinto muito por Luxon com isso. E então a lâmina do Cavaleiro Negro se aproxima de mim. Isto é o FIM. Eu agarrei o manche para lutar até o fim. A voz de Luxon retornou ao seu tom habitual. Eliminando o container. Você. O container nas costas de Arrogance é eliminado, então voou em direção ao Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro cortou o container e foi engolido por uma explosão. Mas a mobilidade da minha armadura ficou mais lenta com isso. Porque as saídas de motor estavam presas ao container. O que você planeja fazer sobre essa situação, aparecendo tão repentinamente? Na próxima vez que Cavaleiro Negro atacar, eu nem sequer serei capaz de fugir. Não há problema. Shuert está chegando. Aproximando-se do céu acima, está Shuert com sua forma completamente mudada. O que é isso? É Shuert. A forma é diferente. É uma questão menor. Shuert chegou nas costas de Arrogance e imediatamente se combinou na parte que estava conectada com o container. Ele se combinou. Fantástico! Trocando partes. Há uma grande lâmina, por favor, use-a. Arrogance puxou a espada que saiu de Shuert. É uma espada grande semelhante à do Cavaleiro Negro. A nova forma de Shuert pode ser vista como uma aeronave ou um escudo, dependendo de como você a vê. Arrogance, que tinha essa coisa instalada em suas costas, parecia ter asas em suas costas. Podemos lutar com isso. Não há problema. A atualização do sistema também foi concluída. O Cavaleiro Negro voou para fora da fumaça que veio da explosão do container. Então fiz Arrogance voar para baixo. A aceleração é maior do que antes. O controle é difícil. Isto é muito rápido. Por favor, se acostume. Iniciando ataque. Luzes que pareciam lasers foram disparadas de Shuert. Elas atacaram o Cavaleiro Negro. O laser dobrou. Por favor, fique quieto ou você vai morder sua língua. O que acontece é que não trata seu mestre como o mestre. Eu me senti solitário antes disso, mas agora estou estranhamente irritado. Mas, acho que será possível lutar contra o Cavaleiro Negro com isso. Eu me virei para encarar o Cavaleiro Negro e assumi uma postura com a espada grande. Moleque, você ainda guardou uma carta na manga. O vencedor é o mais forte.
Então não o reclame, velho.